Beleza, galera? Tranquilo, pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos estudar um pouquinho das figuras de linguagem, tá? Que é uma área muito importante dentro dos estudos da linguagem, sobretudo na literatura. Quando a gente estuda, por exemplo, o gênero lírico, a poesia, o poema, por causa da presença do eu lírico, né? Do eu poético e da subjetividade. Então, as figuras de linguagem, elas são, dentro da nossa língua portuguesa, figuras conotativas, ou seja, são figuras que apenas representam o objeto, só que não literalmente com o que ele significa. Então a gente divide as figuras de linguagem em duas grandes áreas, as figuras de linguagem de pensamento e as figuras de linguagem de som, beleza? O que seriam as figuras de linguagem de pensamento? São aquelas que a frase faz você lembrar de outras frases e o sentido daquela frase normalmente não está associado à sua verdade universal, ao seu sentido literal, descritivo do dicionário, por exemplo. Vamos ver um exemplo. A metáfora, que seria a figura de linguagem mais conhecida, né, muito utilizada pelos poetas mais subjetivos, por exemplo, é quando você utiliza uma frase ou um texto que você dá a ideia de um objeto para um outro objeto. Então, por exemplo, quando eu digo na frase minha mãe é uma flor, eu peguei a representação do objeto flor, né, o seu cheiro, a sua feição, a sua estética, e passei para a minha mãe. Então, literalmente não, minha mãe não é uma flor. Metaforicamente sim, porque as duas se assemelhariam. Essa é a metáfora. A diferença da metáfora para a comparação é quando você usa na comparação um elemento comparativo de conector. Você pode usar o como ou tão quanto. Então, por exemplo, minha mãe é uma flor, é uma metáfora, porque eu transformei a minha mãe numa flor. Só que minha mãe é como uma flor, já é uma comparação, porque eu não a transformei numa flor, eu apenas a comparei com uma flor. Eu poderia também usar o minha mãe é tão linda quanto uma flor, também é uma comparação. Beleza? A sinestesia. A sinestesia é quando você usa a mistura dos sentidos. Exemplo, esse doce abraço branco. Doce seria o paladar, abraço o tato, o toque, e o branco uma cor, a visão. Então você mistura esses sentidos. O paradoxo é quando você coloca uma impossibilidade de objetos. Então, por exemplo, o amor é ferida, o amor é fogo e ferida, que dói e não se sente. Como que ele pode doer e não se sentir? Se ele dói, ele tem que sentir. Então isso é uma impossibilidade. É como quando você diz, por exemplo, eu vivo saindo por entradas e entrando por saídas. Isso é paradoxal. Eufemismo. Eufemismo é quando você tira o peso da palavra ou da frase. Exemplo, ao invés de falar ele morreu ou ele faleceu, você usa foi morar com o papai do céu, foi morar a 7 palmos do chão, foi bateu as botas. Então é uma frase que você utiliza para diminuir o peso da palavra ou da frase original, ok? A elipse. A elipse é quando você corta partes da frase ou do texto que estão implícitos, então você não precisa colocar. Exemplo, à esquerda da estrada sol, à direita chuva. À esquerda da estrada havia sol, enquanto à direita havia chuva. Esse verbo haver ali está implícito, não preciso colocar. Então você cortou. Então alguém elíptico é alguém que vai cortando as desnecessidades da frase. Hipérbole. Hipérbole é quando você exagera. Alguém hiperbólico, alguém exagerado. Eu nasci há 10 mil anos atrás, estou morrendo de dor, eu estou morrendo de frio. Isso é um exagero, beleza? Antítese. Antítese é quando você usa os opostos, parecido com paradoxo. Porém, aqui você vai usar sempre antagonismos, antônimos. Por exemplo, ele é de verões e ela é de inverno. Inverno e verões, opostos. Um não exclui o outro. Perífrase. Perífrase é quando você dá como se fosse um apelido a alguém ou a algo ou a um lugar que ficou muito consagrado por aquele nome. Por exemplo, viajei à Cidade das Luzes, viajei a Paris. Fui à Cidade Maravilhosa, fui ao Rio de Janeiro. Escutei o rei do rock, escutei Elvis Presley. Então é como a palavra se consagra. Silepse é quando você faz uma inversão de ordem. Por exemplo, um lindo gol o jogador fez. O jogador fez um lindo gol. Eu invertei a ordem sintática da frase. Tranquilo? Uma metonímia. A metonímia é quando você vai trocar normalmente, né, o produto pela sua marca, né, o seu objeto pelo seu recipiente ou o seu criador pela sua criação. Exemplo, li ontem José de Alencar. Você não leu José de Alencar, você leu o livro do José de Alencar. Ou comprei um cotonete. Você comprou uma haste flexível com algodão na ponta. Cotonete é a marca. Então você utiliza uma outra palavra para simbolizar aquilo que você quer dizer.
A ironia. A ironia é quando você normalmente fala uma frase com a intenção de falar outra. Exemplo, ela me amou tanto graças aos colares que eu lhe dei. Então quer dizer que ela não amou, estava amando por uma condição. Polissíndeto. Polissíndeto é a repetição de um conector. Por exemplo, com amor, com fé, com saúde, ele vem o com, mas, seria um polissíndeto. Agora a gente tem os de som, que seriam as figuras de linguagem de som. São aquelas que estão se importando muito mais com a sonoridade do verso do que com a ideia, do que com a frase em si. Exemplo, uma onomatopeia, né? Quando eu digo o tic-tac do relógio, das horas, o tum-tum do tambor, o cri-cri do grilo. É o som tentando ser representado numa frase. A assonância e a aliteração. As duas é que provocam a musicalidade da frase. A assonância seria o quê? A repetição de vogais, por exemplo, ela é bela igual a Cinderela na janela, repetição do é. E a aliteração é a repetição de uma consoante. Exemplo, rato roeu roupa do rei de Roma, RRR. Então essas daqui são basicamente, pessoal, as figuras de linguagem mais conhecidas, tá? E as mais utilizadas na língua portuguesa. Tranquilo? Beleza? Então até a próxima. Valeu!